meus queridos alunos, tudo bem? Bom, chegamos agora na nossa última semana de aula, porque a nossa prova está marcada, a nossa prova global, para segunda-feira. Então a gente vai trabalhar hoje o Robert Alexy com aí o final das nossas discussões a respeito da norma jurídica. Na aula passada a gente começou a introduzir esse assunto falando do pensamento do Ronald Dworkin. E vimos que o Dworkin, assim como o Alexy, eles são críticos de um critério adotado pelo pensador Herbert Hart, que até a chegada de Dworkin era o que prevalecia no direito, que estabelecia que as normas jurídicas elas só eram obrigatórias quando fossem regras. Apesar de existirem princípios jurídicos, o Herbert Hart entendia que esses princípios não eram obrigatórios. E a diferenciação que ele fazia dos princípios para as regras era de que os princípios eram mais imprecisos, mais genéricos e mais dotados de discricionariedade. A gente viu na aula passada do Ronald Dworkin que necessariamente esse critério quantitativo não satisfaz a nossa análise da diferenciação entre princípios e regras. E o Dworkin, assim como o Alexy, que vai seguir essa análise qualitativa do Dworkin, eles vão partir de um mesmo ponto de partida, da noção de que tanto regras quanto princípios são obrigatórios, porque são normas jurídicas, e todas as normas jurídicas são dotadas de coercibilidade. Na aula de hoje a gente vai falar sobre como o Robert Alexy vai analisar essa relação da norma e do princípio e como ele vai tentar fazer essa diferenciação, né? O Robert Alexy, então, ele parte da premissa, e aí o livro que a gente está analisando para poder fazer essas diferenciações é o livro dele que chama Teoria dos Direitos Fundamentais, em que ele discute como que se dá a aplicação no caso concreto de regras e princípios e faz nesse livro essa diferenciação qualitativa de uma coisa para outra, para tentar estabelecer de forma pragmática, objetiva, a aplicação de regras e princípios como normas que são obrigatórias, mas não deixando de perceber a diferença que existe entre uma e outra. Para o Alexy, ele vai dizer então que regras são razões definitivas. O que seria essa noção de razão definitiva? A regra ela coloca para a gente aquilo que não existe uma graduação de aplicação. Por isso que ele vai entender que regras são razões definitivas. Já os princípios, eles ajudam a trazer mais qualidade para a interpretação jurídica, organizando melhor o ordenamento e sendo também obrigatórios. Por isso ele vai chamar os princípios de mandamentos de otimização, né? Entendendo que essa escolha dele de palavras, mandamentos de otimização, é muito importante, porque quando ele fala que são mandamentos, necessariamente nós vamos entender que mandamentos são ordens, são obrigatórios, e por isso que ele parte dessa premissa de tanto regras e princípios serem obrigatórios na relação jurídica. Quando ele fala sobre isso, ele ainda fala que os princípios são mandamentos de otimização. Otimização vem de ótimo, de uma melhora da aplicação do direito. Então, os princípios eles vão trazer essa qualidade de serem ordens, mandamentos, que vão otimizar, transformar a aplicação do direito em algo mais efetivo, mais concreto. Quando ele fala dos princípios, então ele vai dizer que os princípios estão presentes em todas as ordens sociais, as ordens éticas sociais. Mas a diferenciação é que os princípios jurídicos, pelo fato de fazerem parte da ordem jurídica, eles também precisam obedecer o que é premissa da relação da norma jurídica, que é a noção de serem obrigatórios, né? E com isso, quando ele analisa o papel dos princípios na aplicação e na solução de conflitos de casos concretos, ele vai dizer claramente que a otimização vai estabelecer técnicas para a seleção da melhor alternativa. Então, o que os princípios fazem para nós? Além de serem mandamentos, ou seja, obrigatórios,
Na solução de um caso concreto, os princípios vão nos permitir melhorar as técnicas de interpretação para escolher o que seria melhor para solucionar o caso concreto, a melhor alternativa jurídica para a solução do caso concreto. E aí, quando ele fala sobre isso, ele diz que os princípios também determinam os fins do ordenamento jurídico, da relação jurídica. Por quê? Vai ser preciso utilizá-los pensando nessa melhoria da aplicação do direito, na efetivação de direitos fundamentais, no que se analisa diante do caso concreto como a melhor alternativa, analisando a preponderância, ou seja, qual princípio irá preponderar para dar a melhor solução jurídica, a solução ótima para a relação jurídica. E aí, quando ele fala sobre isso, ele fala, olha, a ordem, que ela, como o princípio ele vem de uma análise de ser uma ordem, de ser um mandamento, eu não posso nunca me esquecer que a norma jurídica tem como intenção princípio a sua obrigatoriedade. Independente se ela se organiza e se estabelece como uma regra ou se ela se estabelece como um princípio, né? Então, quando ele faz essa discussão, ele vai dizer, olha, os princípios, eles podem não ser aplicados totalmente, porque isso vai depender do caso concreto. E evidentemente que vão ter casos concretos, inclusive, que eu vou ter colisão de princípios, colisão de direitos, de regras, mas quando eu analiso a relação da análise de ser um mandamento, uma ordem que melhora a qualidade de aplicação do direito, eu vou entender que existem graus variados de obediência dos princípios, que vão ser aplicados de acordo, evidentemente, com aquilo que se apresenta diante do caso concreto. Porque a gente não está falando só de uma ciência objetiva, obrigatória, mas a gente está falando de uma ciência social aplicada, que precisa levar em conta essa noção de que o caso concreto é determinante para a solução e para a aplicação da norma jurídica, seja uma norma na qual eu tenho um princípio, seja uma norma na qual eu tenha uma regra, né? E aí eu tenho aqui como exemplo o artigo 4º, inciso 9º da Constituição da República, que vai falar princípio da cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. É um princípio que é obrigatório, previsto na Constituição brasileira, mas que evidentemente essa cooperação vai depender da necessidade, vontade, momento político, econômico brasileiro. Então, como que eu vou analisar como que se dá a aplicação desse princípio? Entendendo que eu preciso viabilizar a interpretação da aplicação tanto das regras quanto dos princípios, levando em conta o que os princípios preconizam, mas diante do caso concreto, né? Porque senão isso fica muito aberto. Os princípios, então, ele vai entender como parâmetros axiológicos, parâmetros valorativos da relação jurídica, né? E aí ele vai dizer que se a gente não sabe definir o que é um princípio, pelo menos no caso concreto, a gente consegue perceber quando ele está sendo violado. E aí é uma discussão muito interessante, que é muito trabalhada por vários autores e que, a meu ver, isso é falado às vezes de forma muito simplista, até porque essas pessoas às vezes discutem o direito, discutem os princípios, mas não estudam filosoficamente e refletem sobre a relação jurídica principiológica, né? Outro dia, numa dessas lives que eu estava assistindo, inclusive que a gente ofereceu para vocês, um dos professores convidados se referiu ao princípio da dignidade da pessoa humana, dizendo que era um princípio muito aberto e que esse princípio, ele não dizia muita coisa pelo fato de ser extremamente aberto. Eu lembrei imediatamente da reflexão que a Alex faz e do perigo que é afirmar isso. Por quê? Porque não é a minha dificuldade humana de interpretar um princípio que vai me dar o direito de não obedecê-lo, porque ele é um mandamento de otimização. Então, quando a gente pensa sobre a dignidade da pessoa humana, como que eu posso entender, por exemplo, numa relação de responsabilidade civil, que há violação da dignidade humana?
consigo, muitas vezes, estabelecer o valor da dignidade humana. Mas o que a Alex vai demonstrar para a gente é que, no caso concreto, a gente consegue claramente perceber quando essa dignidade é aviltada. Vamos pensar na filosofia. Em alguns casos interessantes a respeito do utilitarismo, que inclusive são trabalhados pelo professor Michael Sandel, quando ele fala sobre essa relação utilitária. Se a gente pensa num acidente de trem, e esse acidente de trem está prestes a acontecer, o maquinista vê que se ele continuar na rota, ele vai atropelar 2 pessoas. Mas se ele desviar a rota, ele vai atropelar só uma. Isso seria justo? Numa perspectiva utilitarista, sim, porque eu teria um resultado melhor em função do número de pessoas que eu salvei. Agora, a mesma questão, dependendo do caso concreto, tem uma resposta diferente, o que nos demonstra como que nós somos na interpretação e aplicação do direito e como que o caso concreto, evidentemente, é determinante para essa reflexão. E por isso que o processo judicial é tão importante, por causa da necessidade de reflexão sobre a aplicação da norma jurídica, regras e princípios diante do caso concreto, né? Então vamos pensar a mesma situação em que eu tenho a possibilidade de salvar 2 vidas ou 1 vida. Imagine que a gente tem uma situação em que no hospital existem 2 pessoas precisando de transplante de órgãos. Elas têm o mesmo sangue e entra uma pessoa sadia para visitá-las que teria a possibilidade de ser doadora para essas 2 pessoas. Justifica-se, por exemplo, o médico matar a pessoa sadia para salvar 2 vidas? Aí vocês vão me dizer que não, né? Sabe o que mudou de uma relação para outra? Em números é a mesma coisa, salvar 1 vida ou salvar 2 vidas. Mas o caso concreto é determinante para eu entender qual decisão seria digna ou não, o que seria correto ou não diante daquela questão. Então, o que Alex diz é que pensar nos princípios muitas vezes de forma abstrata e não aplicada, em especial os princípios jurídicos, não funciona. Porque nós precisamos interpretar e analisar os princípios de acordo com o caso concreto, porque o direito é pragmático. O direito precisa de uma solução concreta, né? Então, quando eu penso em dignidade da pessoa humana, ao invés de tentar de forma abstrata explicar o que é a dignidade da pessoa humana, ao solucionar conflitos jurídicos, eu tenho claramente a percepção de quando há uma violação de direitos fundamentais e, consequentemente, uma violação a essa dignidade e quando o ato não é violador, não é atentador da dignidade da pessoa humana. E aí é interessante porque ele diz, olha, quando a gente pensa sobre essa relação de circunstâncias de aplicação dos princípios, a gente tem 2 ordens, 2 circunstâncias que vão dificultar a aplicação dos princípios. A primeira é a questão fática. Os fatos dificultam a interpretação. A realidade muitas vezes se apresenta, inclusive, como um dificultador para a aplicação e solução jurídica dos casos. E além disso, a gente tem também os próprios conflitos jurídicos, porque eu vou ter normas jurídicas que vão se chocar, princípios que são opostos e na hora de solucionar nem sempre eu tenho tanta certeza sobre a melhor solução, sobre a solução ótima para essa questão. E por isso a gente tem essa dificuldade aí na solução dos conflitos da colisão de princípios. Quando ele fala sobre isso, ele ainda fala assim, que os graus de satisfação dos princípios vão depender, evidentemente, do caso concreto. Ele não entende isso como algo que seja negativo, porque Alex vai perceber que eu não posso querer construir uma ciência abstrata para circunstâncias que discutem soluções de casos concretos. Direito é ciência social aplicada e por isso eu preciso entender que o direito não pode ser, como diz o Ferdinando Lassalle, lembra lá do direito constitucional, da Constituição Sociológica? Ele diz, olha, uma Constituição, uma lei que não é cumprida, ela é uma folha de papel em branco. É essa a preocupação.
mesmo que existam graus diferentes de obediência e satisfação dos princípios, ele continua sendo cumprido. Por quê? Porque eu vou usar como determinante o caso concreto e vou usar como determinante as razões e contrarrazões, que nós que somos estudiosos da Escola Mineira do Processo, a gente ainda pode dizer que essas razões e contrarrazões ainda poderiam ser colocadas como a necessidade de um devido processo legal, com contraditório, ampla defesa, isonomia. Isso que vai ser o determinante na solução do direito. Qual que é o problema que o direito enfrenta muitas vezes? A gente tem uma tentativa de construir o direito numa perspectiva científica objetiva, sendo que o direito é pragmático. Então, por mais que eu me valha dessa ciência iluminista, racionalista, voltada para o positivismo, eu preciso entender que o objetivo do direito não é estabelecer uma ordem dura, não discursiva e dialógica, mas permitir a compreensão do que são regras, do que são princípios, do que implica fazer parte de uma norma jurídica de forma obrigatória e qual o papel do processo e dessa discussão na aplicação de princípios e regras para soluções jurídicas, né? Ele ainda vai dizer, olha, que os princípios, eles podem ser satisfeitos, então, em graus variados. Além disso, a medida de sua satisfação depende de possibilidades fáticas e jurídicas, que a gente disse sobre a ordem fática e sobre a ordem jurídica, né? Ele fala, o grau de satisfação não é determinado pelo próprio princípio, como é nas regras. O grau de satisfação vai ser determinado pelo quê? Pelo caso concreto e pelas razões e contrarrazões que são apresentadas pelas pessoas envolvidas. O seu objetivo vai ser sempre resguardar o direito e servir de parâmetro valorativo axiológico para a interpretação jurídica, né? E aí a gente ainda vai entender que o que eles vão dizer, olha, não estamos dizendo que os princípios vão ser aplicados num sentido de tudo ou nada, mas estamos dizendo que o que não pode acontecer é desvalidar os princípios, como Herbert Hart fazia, dizendo que só as regras são obrigatórias e diferenciando uma coisa da outra por critérios qualitativos que não nos dizem nada sobre a norma jurídica. Então, o Alex, ele ainda vai dizer sobre regras. Ele diz que regras, ao serem aplicadas, elas vão ser satisfeitas ou insatisfeitas. Lembra do exemplo que eu dei lá no Dworkin? Artigo 121 do Código Penal. Matar alguém, pena de reclusão de 6 a 20 anos. Se eu não matei ninguém, essa regra não será satisfeita, porque eu não me encaixo no que está estabelecido nessa regra. Agora, nessa relação de aplicação e de exigência dessa aplicação, a medida de exigência da aplicação vai estar prevista na própria regra, o que é diferente do princípio. Porque aí a gente vai entender que no caso das regras específicas, elas necessariamente vão ser vistas, aplicadas dentro do que está previsto na regra. E todas as exceções, inclusive, também estarão lá previstas. É muito parecido com o pensamento do Dworkin, né? Ele ainda diz que as regras não buscam no futuro uma questão de estado das coisas. As regras estabelecem algo fático, objetivo, pragmático e juridicamente possível. Evidentemente que eu não teria condição de aplicar regras se não fosse diante de algo que pudesse ser juridicamente exigido das pessoas, né? Ele fala que elas possuem uma ordenação certa, ou seja, eu tenho uma regra específica para ser aplicada e no momento e quando ela vai ser aplicada. Eu coloquei ele como exemplo, vocês estão tendo direito tributário, né? O exemplo da questão da regra que estabelece a noventena e a regra da anterioridade para mudança de alíquota tributária, né? Um tributo vai mudar, vou aumentar a alíquota do tributo. O que a nossa Constituição estabelece? Pode aumentar, mas
essa mudança só pode ser aplicada no próximo ano legislativo e entre a aprovação e a mudança tem que dar pelo menos 90 dias. Então, esse é um exemplo de que a regra, ela possui uma ordenação certa, objetiva. E ainda, a regra em alguns casos não vai poder ser aplicada quando eu tenho declaração de inconstitucionalidade, quando os fatos não correspondem ao previsto na regra. Então eu tenho uma situação de satisfação ou não satisfação. Em circunstâncias de legítima defesa, em que eu tenho excludente de aplicação da regra, né? E aí o que ele diz é que o grande conflito que a gente precisa estudar nem envolve as regras, mas envolve a questão dos princípios. Uma preocupação tanto de Dworkin quanto de Alexis é analisar como que os princípios vão ser aplicados e como que eu soluciono quando um princípio bate de frente com o outro, quando eu tenho o que a gente chama de colisão de princípios. Eles vão dizer que, no caso dos princípios, a gente não tem circunstâncias de exceção, que fala quando eu aplico e quando não aplico o princípio. Mas por isso, o princípio, mesmo se ele for preterido, se ele não ganhar aquela discussão prática causuística do momento, ele não é invalidado, ele continua se mantendo ali. Por isso, Dworkin diz que quando a gente tem colisão de princípios, se aplica aquele que tem o maior peso diante do caso concreto. Já Alexis vai dizer que a relação é de precedência. Diante do caso concreto, mesmo que os dois se mantenham, um vai ter precedência sobre o outro, dependendo do que seja mais importante. Nessa situação, só uma observação, gente, eu estou falando Alexis aqui o tempo todo, vocês podem estar pensando, a professora está falando errado, é Alexis. Olha, eu perguntei para o meu colega Rafael Além, professor do curso de Direito da PUC também, que fala alemão, que fez inclusive mestrado com o Alexis, e ele me disse que é Alexis, por isso que eu tô falando desse jeito, tá? Mas como a gente é decolonial, a gente não precisa saber falar outras línguas, que a gente fala do jeito que a gente quiser, fiquem à vontade, tá bom? Mas quando a gente fala então sobre regras, a gente vai entender que a regra se aplica de acordo com a validade. E princípios seria com peso ou preponderância, né? O que o Alexis vai tentar fazer é construir uma fórmula para poder solucionar esse caso. Alemão, né, gente? Então, o alemão sempre vai tentar fazer uma fórmula, por mais que ele diga que a gente não tem certeza da aplicação disso, mas a fórmula do Alexis ela é interessante para fazer a gente pensar sobre o exercício interpretativo do direito quando temos colisões de princípios. Olha o que ele vai dizer. Se o princípio P1 tem preponderância sobre o princípio P2, no caso concreto, então nós temos a construção de R, que é uma razão jurídica. Essa frase aqui está resumindo tudo para vocês, tá? E está lá no material. Olha, então, se o princípio P1 tem preponderância sobre o princípio P2, como que eu vou determinar essa preponderância? O caso concreto que vai fazer essa determinação para construir uma razão jurídica final. Então, quando a gente pensa sobre regras e princípios, eu acredito que tanto o Dworkin quanto o Alexis, eles não solucionam tudo para a gente. Que a gente gostaria de ter uma solução clara, evidente, objetiva, final, a respeito de como pensar essas questões. Mas, pensando sobre as diferenças entre regras e princípios e questionando a noção de que os princípios não seriam obrigatórios, nós temos que levar o direito a sério, como é o nome do livro do Dworkin, para a aplicação da teoria dos direitos fundamentais, que é o nome do livro do Alexis, e entender que tanto regras quanto princípios são obrigatórios e que o caso concreto vai ser determinante aí para essa aplicação. Bom, eu espero que tenha sido interessante as discussões para vocês a respeito do Robert Alexis, do Ronald Dworkin e das diferenciações que eles fazem entre regras e princípios. É por isso que muita gente, quando vai fazer monografia, pós-graduação, mestrado e doutorado, se aprofunda nos estudos de Robert Alexis
ou de Ronald Dworkin, porque se eles vão trabalhar questões que têm colisão de princípios ou que se precisa estudar efetivamente a essência da norma jurídica, são marcos teóricos interessantes. Espero ter contribuído para o pensamento de vocês. Até a próxima aula. Beijinho!